Olá, presentes alunos. Iremos gravar aqui a nossa videoaula número 4. E nessa videoaula, a gente vai tratar dos constituintes básicos da carne, ou seja, da composição química da carne, certo? Então, em relação à composição química da carne, quando a gente fala no percentual desses compostos químicos que estão presentes na carne, né? Qual é o maior percentual? É a água, né? Então, assim, a gente tem em média numa carne, em média 75% de água. O que confere a carne é que ela seja o quê? Um alimento muito perecível, certo? Porém, se a gente imaginar, esquecer um pouquinho da questão da água, quem é o maior componente químico da carne? É a proteína. Por isso que a gente chama que a carne é um alimento proteico, em torno de 21 a 22%. E aí a gente tem em média de 1 a 2% de gordura, os sais minerais ficam na faixa de 1% e a carne ela é pobre de carboidratos, na faixa de 1%, certo? Então, se a gente fosse analisar o conteúdo energético de uma carne, ela está contida basicamente na proteína e na sua gordura, certo? Por isso que a carne, a gente pode afirmar o seguinte, que ela tem um conteúdo energético relativamente baixo. Então, se você pega em média uma carne, 100 gramas de uma carne crua, ela vai ter em média 105 quilocalorias, né? Ah, é alto isso? Não. Se você comparar, por exemplo, pegar um biscoito recheado, nessa mesma proporção aí de 100 gramas, você vai ver que um biscoito recheado tem quase umas 400 quilocalorias, certo? Porém, na carne a gente tem que falar esse termo, relativamente, ou seja, na carne é tudo relativo. Por quê? Porque depende bastante do que? Do corte cárneo, né? Então, da região, por exemplo, se você fizer um corte de uma picanha, se você fizer um corte de um cupim, ou seja, varia muito da região anatômica do animal, certo? Então, você tem cortes mais com alto teor de gordura e outro menor teor de gordura, né? E mesmo assim, ainda no preparo, você pode retirar a gordura de uma carne. Então, o conteúdo, a gente sempre tem que falar que ela é relativamente baixo, né? Aqui eu quis trazer para vocês uma tabela de composição química, né? Então, para vocês observarem que aquele percentual de compostos químicos, água, gordura, proteínas, basicamente nos animais elas se mantêm, né? Então você vai ver em média nas carnes, na faixa de 75% de água, a proteína fica na faixa de 21 a 22% e a gordura naquela faixa de 1 a 2%, certo? Mesmo assim, vocês têm algumas variações, por exemplo, no tipo do corte, né? Então, se você pegar, por exemplo, o peito do frango e a coxa do frango, então você vai ver uma diferença, por exemplo, no teor de gordura, certo? Porque varia muito da região anatômica, certo? E outra coisa, quando a gente fala, por exemplo, processo de cocção. Então, quando você está fazendo uma cocção, a água do alimento é perdida. Então, você vai ter um aumento da concentração dos outros elementos, né? Isso a gente vê em composição centesimal, em análise de alimentos. Então, toda vez que você retira um elemento químico, você concentra os outros elementos, né? Então, você vai ter um aumento gradativo no percentual, em termos de percentuais de proteínas, de gorduras, sais minerais, né? Aqui é um comparativo da composição química de algumas cortes cárneos, né? Então, por exemplo, uma carne bovina magra, em média, tem 58%. Isso depois do preparo, certo? Aí compare, veja lá que a proteína ela aumentou para 30% e a gordura 9%. É isso que eu estava querendo falar para vocês. Quando você faz um cozimento, por exemplo, você retira a água, e o que é que vai acontecer com a proteína, com a gordura, etc.? Ela vai ter um aumento no seu percentual, né? Ela concentra. Então, essa tabela mostra justamente isso. Quando você retira a água, aumenta os outros elementos, né? Então, você pode ver na carne suína, por exemplo, a água está na faixa de 59%, proteína 27%. Repare que ela tem um aumento tanto na proteína como na gordura. E aqui é a composição química de alguns alimentos processados. E aí, na questão da composição química de alimentos processados, varia muito da formulação do produto, certo? Então, se você comparar uma indústria com outra, as indústrias elas têm formulações distintas. Então, essa questão da água, dos sais minerais, da proteína, varia bastante, né? Naquela comparativa que a gente estava falando de cocção, seria uma carne, por exemplo, in natura. Você pega uma carne bovina, um suíno, então você pode comparar. Aqui, em relação a alimentos preparados, varia, como eu falei para vocês, com a questão da formulação. Um elemento muito importante da composição química da carne é justamente a água, né? E aí, a água ela tem uma relação
estreita com a proteína, né? Mais para frente a gente pode falar a respeito disso. Mas a água a gente sabe que é uma substância polar. Ela pode se ligar à proteína? Pode, né? Então lá no músculo da carne, a água está ligada à proteína. Mas dependendo do pH também do meio, né? Essa água ela pode se liberar dessa proteína. E essa quantidade de água ela tem um percentual determinado na carne, certo? E a depender da carne, né, essa água vai ser importante por quê? Porque ela pode segurar proteína, né? Então imagine você vai fazer um hambúrguer, por exemplo, e no hambúrguer vai líquido. Então essa proteína dessa carne, se ela reter esse líquido, vai aumentar a maciez do produto e também aumenta o rendimento, né? Então essa questão dessa relação da água, da quantidade de água adicionada, ela tem uma relação diretamente com a questão da proteína, né? Porque a proteína pode fazer essa ligação com a água, né? Então, isso é muito visto nos alimentos processados, salsichas, hambúrgueres, né? Então, nessas formulações que vai água, é necessário que aquela proteína da carne ela consiga reter justamente essa água para fazer uma mistura homogênea e que aumente o rendimento, né? Mas também tem outra característica da água. A água ela vai afetar na suculência do produto, na textura, na cor e também no sabor, certo? E a gente sabe que durante o processamento, durante o armazenamento, a presença da água ela vai ter um efeito nessas características sensoriais, mas também nas reações biológicas, né? A gente viu lá na composição química da carne que ela tem em média 75% de água, né? Isso aí é uma quantidade boa para quem? Para contaminação microbiológica, principalmente por bactérias, né? Então a carne ela tem uma alta atividade de água. Mas a água em si também para a carne é importante, porque ela vai gerar essas características sensoriais, né? Então ela garante, por exemplo, suculência, né? Em relação aos sais minerais, a carne ela tem baixo teor de sais minerais, né? Então fica na faixa de 0,8% a quase 2%. Porém, o que a gente pode fazer de destaque é, como a gente viu naquela videoaula número 3, da contração muscular, que a carne ela tem dois sais minerais, que é o cálcio e o magnésio. Então elas vão desempenhar um papel importante no que a gente chama de contração muscular, que a gente vai ver na questão do rigor mortis, né? Então no processo, por exemplo, de maturação, o fósforo também participa, né? Então, alguns sais minerais eles participam de alguns processos, principalmente no fenômeno físico, que é o que a gente chama de contração muscular, que são os dois principais sais, cálcio e magnésio, né? Então aqui só para a gente ter uma noção de alguns sais minerais, por exemplo, o ferro. A carne é um alimento riquíssimo em ferro. Então, em média, a cada 100 gramas numa carne, você tem 3 miligramas de ferro, né? É um dos elementos minerais, um dos produtos alimentícios mais ricos em ferro é a carne. Quando a gente fala de carboidratos, a carne, você não pode dizer que é um alimento rico em carboidrato, né? Por quê? Isso está lá explicado, e vocês vão ver a explicação. Quem dá essa explicação por que a carne é baixo teor de carboidratos é justamente o rigor mortis. No rigor mortis, vocês vão ver que existe uma transformação do carboidrato do animal para gerar o que a gente chama de carne, né? Então, se a gente for olhar um animal vivo, ele é rico em glicogênio, que é um polissacarídeo, que é um carboidrato, né? Porém, no processo do abate, esse carboidrato, chamado glicogênio, vai ser convertido em outra substância química. Por isso que vai ter essa redução do carboidrato, né? Porém, alguns órgãos, eles são riquíssimos em carboidratos. Por exemplo, o fígado, né? Possui em média de 2 a 4, porque o fígado também faz o metabolismo do carboidrato, né? Tudo que a gente consome, também o fígado pode metabolizar, né? Mas assim, a carne não é um alimento rico em carboidratos, é pobre de carboidratos. Mas ela tem, por exemplo, algumas vitaminas, como o complexo B1, B2, B6, B12. Fígado, quando a gente fala, por exemplo, fígado, tem muitas pessoas que não gostam, mas o fígado é um alimento completo, riquíssimo. Então, ele tem bastante, por exemplo, quantidades significativas de vitamina C, por exemplo, né? E a gente às vezes acha que vitamina C é mais em frutas, né? Quando a gente fala de gordura, matéria graxa, né? Então ele fala aqui, a carne tem se classificado dentro da categoria de alimentos ricos em gorduras, né? Porém, se a gente fosse analisar assim, no passado as tabelas de composição química, né? Como é que se via gordura? Vou dar um exemplo. Você pegava lá a composição química de um suíno. A taxa a composição, a concentração de gorduras era elevada no suíno.
Mas hoje, com o advento, por exemplo, das melhorias de tecnologias de criação dos animais, melhoria de ração, por exemplo, isso tudo reflete na composição química em termos de gorduras, né? Então, por exemplo, hoje você tem o chamado suíno light, por exemplo. Então, você tem suínos com baixo teor de gordura, né? Então, o que você tinha numa tabela de composição química no passado, hoje já foi revisto, certo? Quando a gente fala de gordura, como a gente comentou no vídeo da aula 3, a gordura mais desejável na carne é o mármore, que a gente chama de gordura intramuscular. Porque ele vai garantir o quê? Assim como a água, a gordura causa suculência e sabor, certo? E um comparativo, por exemplo, se você comparar lá, a gordura do búfalo, bovino e ovinos possui maior proporção de ácidos graxos saturados, enquanto que suínos e aves predominam os ácidos graxos insaturados. Então, quando a gente fala de gordura, a gente sabe que na composição de lipídios, eles são formados por ácidos graxos insaturados e saturados, né? Os alimentos de origem animal possuem mais ácidos graxos saturados em comparação aos de origem vegetal, que é o contrário, tem mais insaturados, né? Que é o mais benéfico. Porém, se você comparar entre os animais, né? Por exemplo, suínos e aves, eles são melhores, ou seja, possuem maior proporção de ácidos graxos saturados em comparação a um bovino. Então, teoricamente, a carne suína ela é melhor do ponto de vista de ácidos graxos, né? Proteínas, a gente já viu que na composição o alimento é rico em proteínas, né? E aí essas proteínas têm um alto valor biológico. Quando a gente fala de valor biológico, que é um termo conceitual, né? Então você tem lá, os aminoácidos eles formam as proteínas, mas a gente tem dois tipos de aminoácidos, que a gente chama de essenciais e os não essenciais, né? Os não essenciais são aqueles que o nosso organismo consegue produzir, os essenciais não. Então, de onde é que a gente obtém os essenciais? Da nossa alimentação, né? E aí, se você comparar, por exemplo, uma proteína animal em comparação à proteína vegetal, ela tem um melhor valor biológico. O que é que seria isso? A carne, por exemplo, tem um teor de aminoácidos essenciais maior do que um vegetal, né? Então, o nosso organismo necessita justamente disso. Então, a carne tem um melhor valor biológico por isso, né? Vai ser mais acessível para o nosso organismo. Por isso que as pessoas que são veganas, vegetarianas, elas têm que fazer uma dieta muito balanceada, porque alguns vegetais não suprem a necessidade de aminoácidos essenciais. Então, eles têm que fazer uma dieta bastante diversificada, né? Então, essa questão do valor biológico é um valor conceitual. Então, mas também isso existe até forma de calcular, mas não vem ao caso dessa disciplina. Mas para vocês terem ideia que quanto maior a quantidade de aminoácidos essenciais, melhor qualidade é aquela proteína, né? A carne também possui um complexo enzimático, né? Então são várias enzimas. Enzimas desempenham algumas reações químicas, né? Então, por exemplo, a lipase faz uma reação, por exemplo, de quebra de gorduras, né? Uma catepsina, por exemplo, quebra de proteínas. Então, assim, para a gente aqui, qual é importante? Esse complexo enzimático, eles vão participar de um processo que a gente chama de pós-mortem, né? Um processo que vocês vão ver, vai ver o rigor mortis, logo depois do rigor mortis tem o que a gente chama de pós-mortem, que essas enzimas elas vão trabalhar na maturação da carne. Então, um animal recém-abatido, aquela carne ainda ela vai estar dura. Então, essas enzimas elas vão ajudar, por exemplo, no processo de maciez, né? Então, a carne ela tem um complexo enzimático, né? Assim como ela também existe algumas aminas, que são compostos nitrogenados que são produzidos pelo nosso organismo, né? E algumas são chamadas de histamina, cadaverina, etc. E algumas dessas causam o quê? Intoxicações alimentares, né? A gente também tem o colesterol e algumas purinas também, né? Então, também esses compostos são indesejáveis na carne, né? O colesterol é uma substância que é encontrada já na membrana celular do animal, né? Mas esses compostos eles são indesejáveis. Tranquilo? Então, assim, os componentes químicos da carne seriam esses aí mesmo: água, proteínas, carboidratos, gorduras, sais minerais, né? E como a gente está falando de composição química, algumas coisas podem influenciar nessa composição química da carne, né? Então, a gente tem os fatores que influenciam nessa composição dessa carne. Então, quais seriam esses principais fatores que influenciam na composição química da carne, né? Por exemplo, espécie. Então, ele está dizendo, o efeito da espécie na composição da carne é um fator mais acentuado. Então,
Porque ele fala assim, porém nos músculos com pouca gordura, a variação da composição química é pequena, né? Como a gente viu naquela composição química, você pegar lá, em média, a carne tem 75% de água, 22% de proteína, então, em média, não varia muito, né? Mas tem uma pequena variação, sim, de uma espécie para outra, né? Por exemplo, você pegar lá no bovino, as raças, né? Por exemplo, você tem bovinos para corte e bovino para leite. Se você for olhar em termos de gordura, o de corte possui maior gordura intramuscular do que, por exemplo, os bovinos que são criados para a obtenção de leite. Então, repare que dentro da própria raça tem influência. Assim como sexo também. Então, por exemplo, os machos possuem menos quantidade de gordura subcutânea do que as fêmeas, né? Isso pode ser devido ao quê? A maior, por exemplo, maior movimentação, maior exercício, certo? Idade é outro fator. Assim como o ser humano, para animal também influencia. Então, por exemplo, animais mais jovens, o que acontece? Possuem pouca questão da gordura subcutânea e intramuscular. E eles não apresentam marmoreio. Ou seja, se você pegar uma carne do animal mais antigo, ele vai ter uma gordura mais intramuscular, certo? Que é mais desejável na carne, né? Então, a carne do animal mais novo ele vai ser, teoricamente, uma carne mais magra, certo? Nutrição é uma coisa que reflete bastante na composição química da carne, né? Então, tudo que o animal consome, ele vai para a carne. Então, é um reflexo do plano da nutrição. Então, você pode melhorar a composição química da carne de um certo animal pela questão da nutrição. E as ações, hoje você tem toda uma tecnologia nessa questão de nutrição animal, né? E outro fator bastante importante que varia na composição química é o que a gente chama assim, localização anatômica do animal, do corte, certo? Então, por exemplo, ele fala assim, se você pegar uma região anatômica do animal chamada cupim, que é aquela córcova que fica atrás do animal, e você comparar, por exemplo, com um colchão duro, quem é que tem mais gordura? Logicamente vai ser o cupim. Por quê? Se você pegar naquela região do animal ali, é uma região anatômica do animal que não faz movimentação, não faz esforço físico, né? Então a gente sabe, quando a gente faz esforço físico, o que acontece? Você consegue queimar gordura. Então se você comparar a região anatômica do colchão duro, que é uma região traseira do animal que faz muito movimento, aquela região do colchão ele vai ter um teor de gordura menor do que, por exemplo, do cupim, né? Então, varia bastante da questão anatômica do animal e também do corte. Porque, por exemplo, se você pegar uma picanha, você pode tornar uma carne mais magra. Como? Se você pegar e retirar aquela gordura, né, que está extramuscular, você pode retirar e aí você torna uma carne mais magra, né? Então, são essas fatores que influenciam na composição química. Assim como, por exemplo, treinamento e exercício. Então, se um animal faz muito treinamento e mais exercício, a tendência do teor de gordura é o quê? Diminuir, né? Então, tem a questão do exercício, certo? Então, basicamente, o que influencia na composição química da carne, além desses fatores que eu acabei de citar, estrutura, né, região do corte, anatômica, né, exercícios, ração, ou seja, a nutrição, né? Então, esses fatores influenciam bastante na composição química, né? E vocês viram que alguns componentes químicos eles têm influência bastante sobre o aspecto da carne, como, por exemplo, suculência, maciez, que é a gordura, que é a água, processo de contração muscular, que são os sais minerais, né? Então, nessa videoaula eu queria trazer para vocês justamente essas questões de composição química e esses fatores que afetam a estrutura da carne. Tranquilo? Até mais!